Então, meus queridos, tudo bem? Vamos então continuar com aquele nosso estudo, metaprogramas complexos? Ok, então o quarto que nós vamos estudar agora tem a ver com o quê? Com filtro de estrutura de referência. Ai, Soraya, mas o que é isso? Tem a ver com a questão do controle. Por exemplo, como é que você julga o resultado das suas ações? Ah, Soraya, eu julgo a partir do momento que eu me consulto interiormente e eu observo que fiz o que é certo, independente do que o outro possa dizer. Ok, então você tem um controle interno. Mas todos funcionam assim? Não. Tem pessoas que têm esse controle que vem de fora. É um controle externo. Elas se baseiam muito no parecer de outras pessoas. Elas buscam recursos fora, pessoas que ela percebe que de alguma forma tem autoridade suficiente para que possam embasar as suas decisões, né? Então eu posso dizer assim, a Maria comprou um celular fantástico que diz que tem uma super possibilidade da gente estar utilizando ele em vários contextos, faz ligações maravilhosas, com uma memória fantástica. Então, Maria disse isso, Joana disse isso também. Então, eu, em função disso, pelas coisas que já me disseram, por essas pessoas que eu respeito e que eu sei que são pessoas que gostam de comprar o melhor celular, eu vou comprar o meu celular também. Então, veja, o controle aí está sendo o quê? Controle externo. Eu estou buscando fora de mim os recursos, o conhecimento necessário para que eu possa tomar decisões, as melhores decisões. Não quer dizer que essas pessoas que têm um controle externo, que elas não saibam tomar decisões. Sim, elas sabem, mas elas consultam. Elas têm a necessidade de fazer consultas a essas pessoas que elas consideram que tenham autoridade no assunto e que possam confiar, pessoas confiáveis. Então, essa é a diferença. Mas, Soraya, e a pessoa que tem controle interno? Então, essas pessoas, elas buscam a ter conhecimento, ter o seu próprio mapa de mundo, a partir do momento que elas consigam visualizar, observar e interiorizar. Uma vez que elas vão ao longo do tempo interiorizando o que é uma coisa ou outra, quais são os valores que para ela são importantes, o critério dela na hora de tomar decisões e até avaliar se alguma coisa que ela tenha feito deu o resultado que é esperado, eles vão consultar dentro deles. Vocês já devem ter visto alguns sistemas de estudo onde as pessoas sentam em círculo. Pois é, esses sistemas são geralmente para poder agraciar, favorecer as pessoas que têm controle interno. Por quê? Porque como elas têm uma interiorização através de suas próprias experiências, é importante para elas passarem pela experiência para poder ter então esses modelos mentais interiores, então elas têm a facilidade dentro de um círculo de estar construindo isso. São pessoas que têm assim, digamos, não tem uma facilidade muito grande de serem influenciadas. Tem seu lado positivo e tem seu lado negativo. Então, de repente, elas vão ter uma dificuldade muito grande de estar aceitando, né, recursos que venham fora dela. Então, até o processo de aprendizado, muitas das vezes, pode ser difícil em função disso. Mas uma vez que elas mergulham dentro de uma experiência, buscam por elas mesmas ter um referencial do que tem valor, do que não tem valor, bacana, elas mesmas tomam a decisão independente do externo. Mas, Soraya, existem pessoas apenas com controle interno e externo? Não, pasmem vocês. Existem pessoas que têm um controle externo e controle interno, sim, mas tem outras que têm tanto controle interno como externo. Como assim? Eu tomo decisões a partir daquilo que eu acredito, dentro dos meus modelos de mundo, mas tenho a necessidade de checar fora, para saber se aquilo que eu estou me posicionando, naquela situação que eu estou me posicionando, se de acordo com essa checagem interna, confirma
as minhas decisões, as minhas escolhas. Se confirma, beleza, eu estou super nisso, super dentro dessa situação. Mas se não confirmam, eu posso reavaliar essa decisão que eu tomei, né, em função de estar fazendo essa checagem externa, e essa checagem externa não está entrando em harmonia com essa checagem interna que eu fiz anteriormente, tá? Então, existem pessoas que têm necessidade de fazer essas duas checagens, controle interno e externo, de forma bem equilibrada. Mas, Soraya, é só isso? Não, existem pessoas que têm um controle interno, né, e também fazem essa checada externa, mas num primeiro momento eles fazem essa checagem interna primeiro, né? E quando eles vão fazer essa checagem externa, muitas das vezes não quer dizer que porque fizeram essa checagem externa, eles vão estar reformulando aquilo que eles decidiram. Já tem outras pessoas que têm um controle externo, ou seja, elas, para tomarem decisões, realmente se utilizam desses recursos que estão fora dela. Buscam pessoas que têm autoridade no assunto, para que elas possam estar entendendo os critérios que são importantes para tomar decisões. Enfim, elas têm essa orientação externa. Mas antes de implementarem qualquer coisa, elas também mergulham dentro de si mesmo para poder ver se aquele material que chegou, aquela forma de ver a situação e de fazer as melhores escolhas, se elas se harmonizam com esse modelo que elas também têm interiormente. Porque se harmonizam, beleza, nós vamos continuar então nessa decisão. Mas se não se harmonizam, ela também vai repensar, né, a decisão que tomou. Então, são essas as formas da gente estar falando de filtro, de estrutura de referência, ou seja, o controle, se é interno, externo, se é interno e externo de forma equilibrada, ou se no primeiro momento é interno e depois tem uma checagem externa, ou se é externo e depois temos uma checagem interna. E você se identificou com alguma dessas figuras? Então, é importante que vocês possam, a partir do momento que a gente está conversando sobre isso, se identificarem nesse padrão que vocês têm maior possibilidade de estar em frequência. E também lembrando de pessoas que, por exemplo, podem estar dentro de um outro metaprograma. Novamente repetindo, um não exclui o outro, todos são muito bons. O importante é a gente ter aquela flexibilidade de conhecer o nosso e saber até se flexibilizar para saber se em todos os contextos nós devemos estar sempre com o mesmo padrão ou se em outros contextos é melhor que a gente possa estar nessa flexibilidade de fazer esse controle de outra forma, ok? Então, estuda aí que daqui a pouco a gente já vai vir com outro metaprograma. E agora, continuando o nosso quinto metaprograma complexo, ok? Nós vamos agora estudar o nosso filtro de motivo. Afinal de contas, o que me motiva a fazer as coisas que eu faço? Existem duas formas aqui. Algumas pessoas, elas se organizam de forma a terem mais possibilidades, mais alternativas. Elas gostam dessa coisa de poder estar mudando, muitas das vezes, a forma de fazer, a sequência de fazer. Elas não toleram muito bem essa rotina, essa forma sequenciada de estar fazendo as coisas. Elas gostam de estar criando, elas percebem que têm escolhas e podem estar fazendo novas escolhas a qualquer momento. Essas são as pessoas que têm um metaprograma que fala sobre possibilidades. Ok? Então, essas são as possibilidades, o fato dela poder escolher, o fato dela poder ter mais alternativas e mais opções. Agora, já existem pessoas procedimento. Pessoas procedimento são pessoas que agem de acordo com uma sequência, de acordo com o que foi estabelecido. Para elas é muito importante saber exatamente o que precisa ser feito, um passo, depois o outro. Elas estão sempre na expectativa de saberem que tipo de atividade elas vão desenvolver. Então, elas não são movidas por essa possibilidade de fazer novas escolhas em relação aos seus
procedimento, em relação às suas atitudes. O que realmente motiva elas são as obrigações, esses procedimentos, essa forma de fazer, né? Então você veja só, uma forma é você ser uma pessoa movida por possibilidades, por opções, por alternativas. E outra, você ser movida por obrigações. Precisa saber qual é a sequência, do que precisa ser feito. Elas gostam daquela rotina, de saber exatamente o que precisa fazer, cada passo de cada sequência. Tá bom assim? Então, esse foi mais um programa.